passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra nesta segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3 e o versículo 18. No versículo 18, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, estas palavras antes: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a Jesus, seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Bem, queridos, o título de nossa meditação nesta manhã é Crescimento na Graça. E mais uma vez nós retornamos ao tema da graça, iniciado em nosso primeiro estudo de domingo passado, para considerarmos algo mais a respeito dessa doutrina tremenda, maravilhosa da Palavra de Deus. Nós recordamos que em nosso primeiro estudo, em Tito, capítulo 2, versículo 11, nós vimos o que é a graça de Deus. Nós aprendemos que graça é um sinônimo para a mensagem do Evangelho. É por isso que nós chamamos o Evangelho de o Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. Nós consideramos também quais são aqueles sinais de que a graça de Deus já operou na vida de um indivíduo, sinais da graça, de uma verdadeira conversão. Nós vimos a respeito dos empecilhos para o crescimento na graça, quais são os remédios, como andar na graça e o que é essa obra poderosa de Deus, da graça em nossas vidas, salvos pela graça e também agora treinados e ensinados pela mesma graça de Deus e preservadas por ela até o final. O nosso intuito hoje, aqui neste capítulo 2 de 2 Pedro 3, no versículo 18, de uma maneira devocional, é considerarmos algo maravilhoso sobre o mesmo tema. Aqui há um comando para o crescimento na graça de Deus. E também há direcionamentos práticos para esse crescimento. A palavra de Deus é maravilhosa por isso. Primeiro porque é inspirada por Deus. E também porque ela nos apresenta coisas profundas, doutrinas gloriosas, mas ela não para por aí. Ela nos ensina como viver essas verdades. E como crescer, e como ver o crescimento em nossas vidas, e como conhecer a obra de Deus, da sua graça em nossas vidas, e saber que nós temos crescido. Aqui está, versículo 18, antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas palavras foram ditas num contexto muito interessante. O versículo 17, Pedro está falando sobre certos apóstolos, ou profetas, ou mestres da igreja, ou que pelo menos se davam esse título, que um dia diziam crer em Deus, mas que aos poucos pararam de respeitar a palavra de Deus. E assim começaram a torcer os textos, de modo a ensinar coisas que não estão na palavra de Deus. Eles reivindicavam conhecer a Cristo, eles reivindicaram servir a Cristo, mas aos poucos pararam de respeitar a palavra de Cristo. E assim começaram a torcer a palavra de Deus. É isso que ele fala no versículo 17. E começaram a dar a si mesmo licença para ensinarem coisas que não são contidas na palavra de Deus. Bem, queridos, será que nós não vemos algo similar em nossos dias atuais? Onde indivíduos dão a si mesmos títulos gloriosos e grandiosos como os apóstolos, bispos. Alguns chegam a se chamar de querubins. Você encontra com coisas como essa em toda parte. São pessoas que um dia reivindicam terem conhecido a Deus, mas quando você observa em detalhe a vida e as palavras e o ensino deles, você percebe que eles não respeitam a palavra de Deus. E muitos deles parecem nunca ter conhecido a Deus e nunca ter experimentado uma obra de conversão em suas vidas. Eles se colocam em posição de ensino como líderes para influenciar pessoas, e eles arrastam multidões inteiras, imensas, para toda parte, atrás do seu ensino e de uma mensagem realmente torcida. No capítulo 2 dessa mesma carta, Pedro está falando algo a respeito de pessoas como essas. Ele diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E no versículo 17 do capítulo 3, vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, isto é, que tais pessoas viriam, que haveriam tais líderes no meio cristão, dando a si mesmo títulos e autoridade, e que haveriam de torcer a palavra de Deus, sabendo disso, estando inteirado disso, tomai cuidado, ele diz, para que não sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Bem, há entre o povo de Deus, mesmo entre igrejas históricas, evangélicas, pessoas assim. E há muitos líderes evangélicos em nossos dias, mesmo no meio reformado, tristemente,
que um dia amavam a palavra de Deus e que um dia eram guiados por ela somente, mas que agora justificam a adoção da cultura mundana e dos métodos mundanos, seja na adoração, seja no evangelismo ou em várias outras partes do ministério da igreja. E eles fazem isso torcendo textos da palavra de Deus e não citando outros textos da palavra de Deus que condenaria tais ensinos. E você vê isso o tempo todo. São líderes que muitas vezes apelam à concupiscência natural do ser humano de modo a justificar certos ensinos e certas doutrinas. Como esses líderes conseguem ter sucesso ao ponto de trazer o mundanismo, ou seja, aquilo que é intrinsecamente do mundo, para dentro da igreja, para a adoração e para a vida do povo de Deus? Bem, como é que eles conseguem fazer isso? Eles fazem isso torcendo a palavra de Deus, tirando um texto do contexto e renegando, deixando de lado outros textos que contradiziriam este ensino. É isso que nós vemos no versículo 17. Homens que torcem a palavra de Deus. Se no primeiro século já haviam pessoas que pegavam os ensinos da palavra de Deus, as cartas de Paulo, por exemplo, e torciam a mensagem, quanto muito mais em nossos dias há muitas pessoas que fazem tais coisas. Oh, amigos, eles conseguem fazer essas coisas em igrejas e nós perguntamos por quê. Se nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, diante de nós temos a Bíblia hoje, nós podemos lê-la e estudá-la, e nós temos uma herança reformada de literatura sólida, prática e profunda, que nos ensina com mais clareza certos pontos difíceis da palavra de Deus. Por que será que coisas assim têm acontecido? E são centenas de igrejas que estão voltando ao mundo e trazendo para dentro de suas portas coisas que são tão desagradáveis a Deus e que mancham a adoração. Por que isso tem acontecido? Bem, o fato é que muitos crentes hoje têm Bíblias em suas mãos, mas não em seus pensamentos, em seus corações. Eles não têm crescido no conhecimento da palavra de Deus, não têm crescido espiritualmente. E assim, esse engano que se espalha em toda parte só é efetivo porque crentes em Jesus Cristo têm parado de monitorar o seu crescimento na graça e o seu crescimento no conhecimento de Cristo Jesus. Quando, apesar de serem salvos, terem realmente nascido de novo e experimentado uma obra de conversão em suas vidas, não têm simplesmente crescido, não têm crescido, se desenvolvido na fé. E assim se tornam presas fáceis de homens de grande poder, de persuasão, que usam certas técnicas, porque elas simplesmente não têm checado na palavra de Deus em sua vida diária e crescido no conhecimento da verdade. E o resultado é, muitas vezes, o esfriamento espiritual e às vezes a apostasia da verdade. É possível que um crente apostate da verdade, sim. Não é possível que um crente perca a salvação, mas é possível que ele se afaste da pureza da palavra de Deus. E o Senhor precisará discipliná-lo, e tal pessoa talvez se torne uma grande pedra de tropeço e um mau exemplo. Bem, tendo em vista essas coisas que Pedro declara essas palavras do versículo 18, antes, ou ao contrário de caírem, ao contrário de descair da vossa firmeza na fé, como aqueles muitos que têm caído, antes, ao contrário disso, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, essas palavras são tremendas. Esse é um comando para crescer. Queridos, não há opção na vida cristã. Ou nós estamos crescendo espiritualmente, ou nós estamos atrofiados. Nós recebemos isso como um comando para ser obedecido. Crescimento na fé é algo que precisa ser real em nossas vidas. Crescimento na graça de Deus. Pedro passa a usar uma metáfora aqui, eu creio que vocês já perceberam. Ele está falando sobre crescimento. E crescimento ilustra o desenvolvimento de uma pessoa. Ele fala sobre isso no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 2, primeira carta de Pedro, 2:2. Ele fala: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado, isto é a palavra, para que por ele vades crescendo. Essa é a metáfora, essa é a ilustração. É um crescimento de um bebê, de uma criança. Ela acabou de nascer, o corpo está em desenvolvimento, e agora ela precisa crescer e se desenvolver. É a mesma ideia como todo crente em Jesus Cristo. Nós nascemos de novo pela obra da graça de Deus em nossos corações, que nos revelou Cristo Jesus um dia, e agora nós seguimos em crescimento pela mesma obra da graça de Deus, através da palavra de Deus. E amigos, pense sobre um bebê, uma criança em desenvolvimento. O crescimento não é apenas crescimento em altura ou em tamanho. Quando nós pensamos sobre crescimento, e essa é a maravilha das metáforas sobre crescimento na Bíblia, elas são profundas,
elas são muito importantes. O crescimento não é apenas em altura e tamanho. Uma pessoa ela cresce em certas habilidades. A criança não sabe falar no início. Daqui a pouco ela está falando, ela começa a andar, começa a se desenvolver constantemente. Novas habilidades, novas capacidades são adicionadas àquele ser humano. Há também o desenvolvimento da aparência, o refinamento de certas habilidades como a voz, a capacidade de falar, de andar, de se portar. A criança se torna mais forte, mais desenvolvida, daqui a pouco não precisa ser vestida pelos pais, já consegue fazer isso sozinho e andar sozinho. Inúmeras habilidades são desenvolvidas continuamente até o ponto da criança crescer, se tornar um adulto produtivo e ajudador. E essa é a ideia de crescimento na palavra de Deus. Paulo às vezes usa crescimento como de uma árvore, enraizados, não é? Uma árvore não cresce apenas para cima, se torna grande, ela cresce para baixo, ela produz raízes e se enfinca firmemente, busca água profunda e se mantém firme contra o vento, contra intempéries, e assim ela se torna hospitaleira a animais, a insetos, produz flores às vezes, frutos. Tudo isso está envolvido na ilustração de crescimento. E é exatamente isso que está em vista diante de nós aqui no versículo 18, sobre crescer na graça. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Desenvolver habilidades espirituais, desenvolvermos firmeza e perseverança em nossa posição como crentes, como pessoas que foram transformadas, que não pertencem mais a este mundo. Habilidades para rejeitar e combater Satanás que tenta na mente, que tenta fora de nós. Testemunhar de Cristo, ministrar a outras pessoas. Crescimento na vida cristã deve ser encarado como algo natural e algo necessário, como uma criança que naturalmente cresce. Qual é o pai que se alegra em ver a criança não se desenvolver? Qual é o pai ou a mãe que ao ver o desenvolvimento de uma criança ela não ganha peso, não ganha estatura, não se preocupa? Assim também Deus olha sobre nós. E quando Ele não vê crescimento e desenvolvimento, certamente isso entristece o Espírito Santo de Deus. Então aqui há um comando da palavra de Deus. Antes crescei na graça. Bem, crescer na graça. Há um número de aspectos que nós podemos extrair desse versículo que mostram como o crente pode e deve crescer continuamente. Há pelo menos 3 aspectos na vida cristã aqui nesse versículo que nós queremos desenvolver em nossas vidas pelo auxílio do Senhor Jesus Cristo. Bem, antes de mencioná-los, deixe-me notar algo importante aqui nesse versículo 18. Observe comigo. Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Você observa que graça é mencionado antes de crescimento no conhecimento. Crescimento na graça vem antes de crescimento no conhecimento. Isso é bastante significante. Não que um seja mais importante do que outro, porque não há crescimento na graça sem crescimento no conhecimento. Mas muitas vezes um crente pode estar crescendo no conhecimento e não estar crescendo na graça. E daí eu creio a necessidade desse termo ter vindo primeiro, crescimento na graça, antes de crescimento no conhecimento. Às vezes, crentes são mais desenvolvidos em seu crescimento intelectual, em seu conhecimento das doutrinas da fé, do que na graça. E eles querem debater, e querem argumentar, e querem demonstrar o seu crescimento em conhecimento, mas às vezes são tão mirrados e tão nanicos no seu crescimento na graça, no seu crescimento espiritual. E você encontra crentes muitas vezes, sobretudo no meio reformado, eu já li isso, eu já li aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, e você começa a perguntar, e qual é a igreja que você frequenta? Ou é a igreja da bênção, não sei das quantas? E o que você está fazendo na igreja? Não faço nada, só vou no culto pela manhã, uma vez no domingo. Muitas vezes um crente pode crescer no conhecimento e nada de crescimento na graça. Pouca paciência nos testes, pouco sacrifício e dedicação na obra do Senhor Jesus Cristo, pequena certeza e confiança de sua salvação pessoal, pouca alegria, pouco regozijo no Espírito, quase nada de testemunho de Cristo, ainda embora uma biblioteca fantástica em sua mente. Queridos, crescimento na graça é tão necessário, é tão importante. Portanto, diz Pedro, antes crescei na graça, então no conhecimento. Crescimento na graça, essa jornada contínua do crente ao longo desta vida até o céu, na qual nós experimentamos o favor de Deus através de perdão de nossos pecados continuamente, conforme nós confessamos a Ele diariamente os nossos pecados, respostas de oração, ajuda no crescimento de santificação, auxílio no combate contra os inimigos da alma,
Auxílio na guerra santa não é nessas 5 frentes de combate, pela vida da alma, por comunhão com Deus, por santidade, pela defesa da fé e seu crescimento na graça, submissão a Deus, avanço em obediência ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, progresso na comunhão com Ele e no serviço de Cristo. Caráter, um caráter que se assemelhe mais ao caráter de Jesus Cristo, mais domínio próprio, mais gentileza com as pessoas, mais interesse e amor pelos irmãos, maior zelo, maior ciúme pela casa de Deus, para defendê-la, para honrá-la, crescimento na graça, crescimento em todas essas áreas da vida cristã. Seria muito estranho se uma criança crescesse um braço e outro braço não crescesse, e uma orelha e o nariz não crescesse. Seria algo bizarro, não é? Algo estranho. Assim também é muito estranho observar crentes que têm uma grande cabeça e um coração mirrado por almas, que têm mãos quase inexistentes, porque não estão envolvidos na obra do Senhor Jesus Cristo. Que coisa bizarra não deve ser diante dos olhos de Deus observar seus filhos e filhas não crescendo apropriadamente. Crescimento na graça é um crescimento uniforme, contínuo, de cada elemento da vida espiritual, no amor por Deus, no conhecimento das doutrinas, no serviço do Senhor, na intimidade com o nosso Criador, um caráter mais transformado, mais semelhante ao de Cristo Jesus. Isso é crescimento na graça, queridos. E nós devemos crescer, e nós podemos crescer, porque se isso fosse algo impossível, algo só para algumas pessoas, nós não teríamos esse comando. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deve ser visto como algo natural e como algo necessário esse crescimento. Será que nós temos crescido na graça? Ou melhor, será que nós temos monitorado esse crescimento na graça? No versículo 18, aqui nós temos 5 aspectos vitais para o crescimento na graça. Deixe-me tentar mencionar alguns deles. Pedro diz antes, crescei na graça. Na graça. Crescer na graça é primeiramente crescer na dependência da graça. Porque isso é a base da vida de fé. Nós temos que crescer na dependência da graça. Quando nós nos voltamos a Deus, pela primeira vez, na conversão, foi a misericórdia de Deus por sua graça que nos fez ver a nossa falência moral e espiritual. E assim, Ele nos levou a um arrependimento sincero, uma nova vida, uma transformação. Nós percebemos que não poderíamos jamais adquirir o favor de Deus tentando viver uma vida religiosa, mas que nós precisamos dessa graça, o dom imerecido de Deus, a salvação gratuita de Cristo Jesus, através do arrependimento, isto é, e a fé nele. E assim, conforme nós crescemos na fé, nascemos de novo, um senso muito mais agudo e mais claro das nossas fraquezas e da nossa debilidade espiritual nos foi dado. Será que essa não é a experiência de cada crente em Jesus? Você nasceu de novo, você experimentou a graça de Deus, a alegria, a certeza de salvação, e os meses foram passando, e os anos foram passando, e aos poucos você começa a ver, mas eu não tinha percebido essa falha no meu caráter, eu não tinha percebido esse elemento da minha personalidade, que coisa feia, eu não tinha percebido que eu tinha esses hábitos e aqueles hábitos. Oh, será que eu fui salvo? Será que eu realmente nasci de novo? Sim, você foi salvo e nasceu de novo, mas por que eu tenho sentido e visto e observado essas pessoas? Bem, queridos, essa é uma obra da graça de Deus. Quanto mais nós seguimos na jornada da fé, mais Deus nos faz ver aquilo que está errado conosco, para que nós tragamos diante dele em arrependimento e lidemos com essa área do caráter e da personalidade para crescermos. Essa é a obra da graça em nossas vidas. Está ali você sujando as suas mãos, lidando com graxa, e você vai lá e lava, e lava, e lava, e lava, e você acha que está limpinha e perfeita. Você põe próximo da luz, o que é que você vê? Sujeira, unha quebrada, mancha. É exatamente esta mesma ideia. Nós somos lavados e salvos na conversão. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus em comunhão com Ele, que é luz, mais Ele nos faz ver aquele orgulho que ainda não foi mortificado, e aquela cobiça escondida ali, e aquele egoísmo terrível, e aquela preguiça e letargia. Ele nos faz ver isso para que nós continuemos a lavar e a nos arrepender destas coisas. E assim Ele está moldando o nosso caráter, e nos limpando, e nos transformando, e nos fazendo crescer. Essa é uma obra da graça de Deus. E assim crescer na graça é crescer na dependência da graça. Será que nós dependemos da graça de Deus? Será que eu oro? Oração é um meio da graça, e digo: Senhor, me ajuda. Eu não tenho vivido
de um modo digno do Teu nome esta semana. Eu quero melhorar, Senhor. Me dá o Teu favor, eu te peço por graça e força ao longo desta semana. Será que nós temos dependido da graça de Deus? Você veio a Jesus Cristo um dia para tê-lo como Salvador de tua vida. Mas será que a cada dia, ao final de cada dia, você volta a Ele para tê-lo como Salvador novamente? Não para a conversão, mas para te perdoar dos pecados cometidos ao longo deste dia. De pensamentos indignos, de palavras indignas, de omissões diante do testemunho e do combate. A cada dia, dependendo da graça, Ele me salvou um dia. Eu devo agora, ao final deste dia, trazer as minhas mãos e os meus pés como se fora para ser lavado por Cristo novamente, porque o corpo todo já foi lavado um dia na conversão. Crescer na graça é crescer na dependência da graça. Conforme nós crescemos, nós dependemos mais e mais da graça de Deus para resistir ao pecado, para ter um testemunho, para não nos envergonharmos do Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos crescido na dependência e na apreciação da graça de Deus, irmãos? Oh, foi essa graça que nos salvou. Foi essa graça que nos tem mantido até aqui, senão nós teríamos já voltado ao mundo. Foi Ele que nos deu um novo caráter, uma nova vida. O autoexame regular, diário, é algo necessário. Para nós sentirmos mais próximos do Senhor e mantermos a sinceridade na fé, é necessário ao final de cada dia nós virmos de novo, pela graça novamente, ao trono da graça, para encontrar força e favor ao final de cada dia e ao início de um novo dia. Oh, amigos, às vezes nós ouvimos crentes dizer coisas como essa: eu não vou no culto evangelístico, eu já fui pela manhã. É a mensagem do Evangelho, eu já fui salvo, eu não preciso da mensagem do Evangelho. Mas, amigos, se um crente está crescendo na graça, no conhecimento e na dependência de Cristo, ele simplesmente ama ouvir o Evangelho da graça redentora. Não que ele precise do Evangelho para ser salvo, porque já foi salvo, mas isso o faz crescer em amor, em apreciação por Cristo, e aprender os argumentos do Evangelho para poder usar ao longo da semana, e glorificar o Salvador, e trazer de volta de uma maneira renovada na mente tudo aquilo que Cristo fez por ele. Um crente que está crescendo na graça simplesmente ama ouvir o Evangelho da graça. Será que nós temos crescido e dependido da graça de Deus? Bem, esse é um segundo ponto importante sobre o crescimento na graça. Pedro diz: antes, crescei na graça. Em segundo lugar, eu creio que crescimento na graça é crescimento na aplicação da graça. Crescimento na aplicação da graça é: será que nós temos aplicado isso em nossas vidas e assim progredido, isto é, aplicado os meios da graça? A graça deve ser recebida, como eu mencionei, em arrependimento diário. E nós devemos nos arrepender diariamente diante do Senhor Jesus Cristo. Em especial, orar por ajuda. Senhor, há esse elemento na minha vida que eu tenho lutado e lutado e lutado, mas eu não tenho conseguido vencer. Talvez seja um traço do meu caráter. Talvez eu seja um pouco covarde no momento do testemunho. Ó Senhor, talvez haja cobiça. Talvez eu seja uma pessoa que se tornou insincera na fé. Eu venho à tua casa de oração para te adorar no domingo, mas não há oração durante a semana, não há leitura da palavra de Deus. É necessário aplicar os meios da graça. Ore por perdão, ore por força, ore por vigor. Tome a palavra de Deus em tuas mãos, seja disciplinado no estudo. Eu vou ler este livro da palavra de Deus, e quando eu terminar eu vou ler esse outro livro. Eu vou ler esse livro comparando com aquele livro. Eu quero crescer, eu quero conhecer, e eu vou ter um ministério de intercessão. Eu vou ter listas aqui pregadas na minha Bíblia, na capa do fundo, com o nome de pessoas e com os ministérios da igreja. Eu quero ter uma vida de oração real e aplicar os meios da graça à minha vida. Eu quero ouvir a palavra de Deus com atenção e tomar nota, para que eu não saia no final do culto e não lembre de mais nada. Será que eu me lembro do culto de domingo passado, do que nós estudamos? Ó Senhor, eu não quero ser esse crente débil e frutífero diante de Ti. Me ajuda, Senhor. Me dá força e me dá graça, e eu vou fazer o meu melhor. Eu vou usar a inteligência que Tu me destes e os meios que Tu me deste para crescer na graça e aplicar a graça de Deus. Bem, nós fazemos essa pergunta. Será que nós temos crescido na aplicação da graça? Será que nós temos crescido na aplicação dela e há resultados e frutos também em nosso caráter? Mais paciência no meio dos testes e das provações? Será que eu posso olhar para mim hoje,
perdão, e comparar comigo um ano atrás, eu posso dizer sim, eu sou uma pessoa muito mais dedicada hoje a Cristo, à sua igreja, ao seu serviço do que eu era um ano atrás. Eu tenho crescido mais e mais no conhecimento da vontade de Deus do que eu tinha há 2 anos atrás. Ou será que 2 anos passaram, 6 meses passaram e continua a mesma coisa? É muito fácil saber se nós temos crescido ou não na graça de Deus. Você precisa apenas pôr um termômetro ali. Será que eu tenho melhorado? Eu sou uma pessoa mais paciente nas provações, no trabalho, nos estudos? Será que eu tenho mais autocontrole das minhas palavras, das minhas ações? Menos egocentrismo? Será que hoje eu sou menos infectado pelo orgulho e a soberba do que eu era antes? E agora eu consigo ouvir e ser admoestado? Menos cobiçoso, mais contente com o que eu tenho e com aquilo que Deus me tem permitido ter? Mais consideração pela casa de Deus e pelo povo de Deus do que eu tinha um ano atrás? Queridos, você simplesmente precisa fazer essas perguntas e você saberá se você tem crescido na graça ou não. A pergunta a fazermos é essa: será que nós estamos crescendo na graça através da aplicação dos meios da graça? Esses são 2 aspectos muito importantes sobre crescimento na graça. Crescer em dependência da graça e crescer na aplicação da graça. Oh, amigos, isso é para o nosso benefício espiritual. Pedro diz antes, crescei, irmãos, crescei na graça. Em terceiro lugar, crescimento na graça também é crescimento nos privilégios da graça. A graça de Deus, ela traz muitos privilégios a um crente em Jesus Cristo, como por exemplo, a capacidade de compreender e de explorar a palavra de Deus. Nós precisamos crescer nesse aspecto. Oh, amigos, ler a Bíblia no final do dia, metade de um salmo de carreirinha, não é suficiente. Apenas ler a Bíblia também não lhe ajudará. Você precisa estudar a palavra de Deus. É um livro a ser estudado. Você vai fazer um concurso, você vai fazer um teste para tirar a tua carteira de motorista, você é obrigado a estudar, não, é conhecer e saber como as coisas funcionam e são. Por que você não aplica a mesma ideia à palavra de Deus? Senhor, eu quero conhecer a diferença entre um livro profético e um livro de narrativa como Atos e um livro simbólico como Apocalipse. Eu quero entender essa doutrina que eu nunca entendi ainda, que parece tão complexa. 10 anos da minha vida cristã já passaram e eu até hoje não aprendi uma das doutrinas da fé. Oh, eu quero conhecê-la, eu quero desenvolver melhor essas coisas. Eu quero ser um crente, um homem ou mulher que divide bem a palavra de Deus. Crescer na graça é conhecer a palavra de Deus. É se aprofundar nela. Também aprovar, experimentar o Senhor Jesus Cristo dia a dia, quando nós oramos a Ele. Quando nós oramos a Ele por bênçãos, por instrumentalidade, por um testemunho real. Seja no emprego, nos estudos, provar a Deus em respostas de oração. Há respostas de oração. Você tem orado de uma maneira objetiva e você vê a mão de Deus responder e fechar uma porta e abrir outra e te melhorar no caráter e te dar um testemunho. Crescer na graça, queridos, é crescer assim nos privilégios da graça. Você tem experimentado os privilégios, são privilégios tremendos. Acesso ao trono da graça, poder orar a um Deus que ouve e responde orações, que está interessado em nossas orações, e ver essas respostas, e ver pessoas sendo tocadas e movidas pelo nosso testemunho, e ver vitórias pessoais contra certos pecados. Será que nós temos crescido nos privilégios da graça? Continuamente experimentado o privilégio da oração, uma oração efetiva, interceder por pessoas, e vê-las melhorar, e vê-las crescer, e vê-las se aproximarem mais e mais do Senhor. Você tem visto respostas à oração? Temos crescido no uso desses privilégios da graça? Ou será que nós temos falhado neste aspecto? Amigos, Deus nos deu os instrumentos da sua graça, oração, instrumentalidade para carregar e portar o Evangelho, a palavra de Deus, a comunhão com crentes em Jesus Cristo, onde nós somos admoestados e temos o privilégio de usar os nossos talentos. Cada crente em Jesus Cristo recebeu pelo menos um dom no momento da conversão, normalmente mais do que um. E Cristo nos colocou em um contexto de igreja, porque é ali que esses dons e talentos devem ser utilizados. E um dom que é dado por Deus a um crente não é como um troféu que você ganha e você põe na prateleira em casa, ou como um perfume para ser visto, cheirado, uma capa, uma roupa, nada do tipo. Um dom, um talento, é como uma bandeja, onde você serve o outro e ele te serve. Você recebeu isso para servir e para crescer.
Este é o benefício da graça de Deus que nos colocou em igrejas. Mas será que nós estamos ali? É um grande desenvolvimento, crescer nos privilégios da graça de Deus. E nós precisamos lançar mão desses privilégios e crescer neles. Em quarto lugar, crescer na graça também é crescer na proclamação da graça, ou do Evangelho da graça. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Estas palavras de Paulo agora. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja também Atos, capítulo 4, versículo 20. Outro texto que corrobora com a mesma ideia sobre a proclamação da graça. Atos 4, 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esses são os apóstolos de Cristo. Amigos, crescimento na graça, crescimento na proclamação da graça. O crente não pode deixar de falar do que ele tem experimentado em sua vida. Há uma outra ilustração onde Paulo diz que esse mistério da obra de Deus, da graça, esse poder foi colocado dentro de nós como algo que é colocado dentro de um vaso frágil, um vaso de barro. Porque esse vaso de barro não pode resistir a esse poder, ele vai romper. Não foi colocado em um vaso de ferro, aço. Assim, uma pessoa salva, uma pessoa que tem crescido na graça, uma pessoa que proclama o Evangelho da graça. O crente não consegue se conter. Ele experimentou o perdão de seus pecados. Ele experimentou uma certeza de salvação, o lavar regenerador da culpa, a certeza de vida eterna. Como ele poderia seguir ao longo da semana calado, segurando esse Evangelho dentro de si mesmo, sem proclamar? Todo e cada verdadeiro crente convertido tem um testemunho de Jesus Cristo, Senhor. E o Evangelho da graça deve ser comunicado continuamente. Nós devemos sempre nos desenvolver nossa habilidade de comunicar o Evangelho. Há 2 domingos atrás, nós estávamos aqui considerando na nossa escola de evangelismo, que essa semana estará na internet, como comunicar o Evangelho, como dar um testemunho real, como conhecer as pessoas como Cristo fazia e dividi-las em grupos de modo a trazer a palavra de Deus de maneira inteligente, eficaz e poderosa. Todo crente em Jesus Cristo deve desenvolver a sua habilidade de comunicar o Evangelho da graça em seu testemunho pessoal. A todos os tipos de pessoas, textos que se aplicam a cada situação, tomando nota em sua Bíblia, conhecendo, desenvolvendo os argumentos, sabendo como agir em cada nova situação que Deus coloca dentro de nós, em nossa presença, como respostas de oração para testemunharmos. Nós oramos por oportunidade e assim nós nos preparamos para testemunhar também. E Deus nos ajuda a um lugar, a uma necessidade para cada crente em Jesus Cristo na obra do Senhor. Seja no evangelismo da geração em crescimento, seja na porta do metrô, nos pontos de ônibus, no distrito, nas associações onde nós podemos, como igreja, levar o Evangelho porta em porta, ou trazendo pessoas aqui, amigos e colegas e conhecidos para ouvir o Evangelho. Cada um de nós temos uma parte nesta obra e assim nós podemos crescer na proclamação da graça, ou distribuir convites, nos envolver em frentes de evangelismo, e muitos outros meios de alcançar almas. Será que nós temos crescido, queridos, em sabedoria para falar de Jesus Cristo a outras pessoas? É um ministério de intercessão por almas, é inteligência. Como é que eu vou evangelizar aquele chefe difícil, aquele colega de trabalho, ou de universidade, aquela vizinha que não abaixa o som dessa música o dia inteiro? Almas eternas, pessoas que nós temos convivido a cada dia, estratégias, crescer e desenvolver e nossa habilidade de apresentar o Evangelho da graça em Cristo Jesus. Bem, em quinto lugar, crescimento na graça também é crescimento na defesa da graça, na defesa do Evangelho da graça. E isso é muito importante. Abra comigo em Isaías, capítulo 58, no versículo 1. Isaías 58, capítulo 1, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Anuncia ao meu povo a sua transgressão. Tempo atrás eu ouvi um pregador numa dessas grandes conferências reformadas em Água de Lindóia, dizendo o seguinte: nunca critique a igreja. Se eu passo numa banca e tem um livro ali que mostra os erros da igreja, eu passo longe. Nunca critique a igreja, mas isso é um grande erro.
Primeiro porque tal pregador não distingue que na palavra de Deus o termo igreja, quando usado com o artigo definido a igreja, se refere à igreja invisível, que não pode jamais ser destruída. Mas a palavra de Deus fala sobre as igrejas. A igreja em Jerusalém, a igreja em Corinto. E assim, queridos, se nós não podemos apontar o erro e tocar a trombeta entre o povo de Deus e permitir que toda avalanche de erro e de concupiscência entre nas igrejas, será que nós estamos defendendo a graça? Defendendo o evangelho da graça? Tomemos cuidado com essas coisas. Judas, no versículo 3, ele diz essas palavras tão gráficas: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A fé não como um sentimento, mas como conjunto de doutrinas, a verdade, defender a graça, defender a palavra de Deus. Devemos crescer na defesa do evangelho sempre. Essa é uma responsabilidade tremenda diante de nós. Se uma igreja está apenas proclamando o evangelho, mas não está defendendo o evangelho, ela não está fazendo tudo o que deveria fazer. Foi a falha nessa área, eu creio, estou certo na verdade, que causou o desmantelamento de muitas igrejas locais, de muitas igrejas históricas. Será que nós temos sido sensíveis e apercebido a introdução de erro entre o povo de Deus? Será que nós conseguimos reconhecer o erro quando ele é ensinado, dito? Se nós tivermos, por exemplo, que mudar de cidade, sair de São Paulo, de nossa igreja, contra a nossa vontade, eu creio, ir para uma outra cidade por alguma razão contrária a nos querer, será que nós iríamos, porventura, congregar em uma congregação que parece bíblica na superfície, mas que mantém vários erros doutrinários, ou que traz o mundanismo para a sua adoração, simplesmente porque aquela congregação é a mais próxima de nossa casa? Será que nós fecharíamos os olhos para essas coisas só para congregar na igreja mais próxima do trabalho, sem que eu tenha que me deslocar? Essa seria uma tragédia. E infelizmente há muitos crentes que agem dessa maneira. Eles lidam com a igreja local como se fosse um banco, um supermercado. Porque no banco, no supermercado, você adota o que estiver mais próximo da tua casa ou do teu trabalho. E assim pessoas saem de igrejas sólidas e vão para igrejas onde o mundo está ali dentro. Eu me pergunto por que dessas coisas. Será que o pastor não tem advertido? Os presbíteros não têm lidado com o erro e ensinado o povo de Deus a estar atento e alerta aos grandes erros que têm invadido a igreja em nossos dias? Você sabia que há pelo menos 6 pontos de entradas de falsa doutrina e de erro na igreja de Cristo hoje? Você sabe quais são elas? Eu vou deixar essa tarefa para você. Será que o povo de Deus tem crescido, irmãos? Qual foi a causa da queda e do colapso de inúmeras denominações? Veja a denominação batista, a Convenção Batista Brasileira em nossa sociedade, no Brasil. Por que é que essa convenção se tornou tão mundana? Por que é que hoje você encontra desobediência crassa e aberta contra a palavra de Deus? E o mundanismo está ali dentro? Porque simplesmente o povo de Deus não aprendeu a defender o evangelho e a palavra de Deus. Eu conheço pelo menos 4 igrejas em uma cidade não muito longe daqui, que foram construídas, literalmente, o prédio também, pelo esforço, pelo suor, pelo sangue dos irmãos, que misturaram areia com massa e com água e carregaram tijolo e quebraram seus dedos para construir, mas que depois de 12, 15 anos foram tomadas pelo evangelho da prosperidade, pelo neopentecostalismo. Naquele período do dente de ouro e de levantar a mão e de coisas do tipo. E viraram igrejas pentecostais. E todo o esforço de homens e mulheres que criam e amavam a palavra de Deus foi por água abaixo em uma década, em 15 anos. Por quê? Porque quando esses erros começaram a entrar na igreja, e os aleluias, e o glória a Deus, e os xabalabacantas começaram a falar de um canto e do outro, ninguém falou, peraí, isso é errado. Isso não está na palavra de Deus. Ninguém protestou. Ninguém levantou a bandeira e tocou a trombeta entre o povo de Deus. E se acanharam num canto e foram saindo devagar da igreja, E daqui a pouco todo o prédio, todos os bens e todas as facilidades foram tomadas pelo movimento neopentecostal. E isso é muito bom, porque eu tomo conta de uma igreja onde eu não gastei um centavo, nem um suor para construí-la. Por que será que isso aconteceu com centenas de igrejas no Brasil e milhares de igrejas no mundo inteiro? Porque o povo de Deus não aprendeu a defender a graça, a palavra de Deus. E ser firme, ser forte, se manter posicionado da palavra de Deus. Oh, amigos, isso é tão importante. Eu conheço seminários, perdoe-me de alongar nesse ponto, 2 seminários importantes no Brasil que já foram um dia entre os batistas.
E um dia eu estive hospedado num desses seminários, um campo muito grande no Rio de Janeiro, e eles alugam residências temporárias ali. Eu estive lá por um tempo de passagem, e conversando com um seminarista ali, ele me disse, há muitos anos atrás, irmão, há um pastor aqui nesse seminário, ele ensina, ele é o professor, mas ele não crê na divindade do Senhor Jesus Cristo. E o que você fez, irmão? Você é um seminarista na classe dele. Eu fui falar com o reitor. Sabe o que o reitor me disse? Ele falou, meu irmão, tenha paciência. É um pastor, um professor novo. Ele vai aprender aos poucos. Mas aos poucos, você tem uma geração inteira de pastores que agora negam a divindade do Senhor Jesus Cristo em suas igrejas. Por que será que houve o colapso de seminários entre os batistas e entre os presbiterianos e uma inundação de maçonaria? E hoje em dia, óleo santo se ungindo em igrejas reformadas e todo tipo de loucura e o mundanismo e o rock and roll dentro das igrejas, simplesmente porque o povo de Deus não soube defender a graça. Por que não soube? Porque não tem aprendido. Porque não tem crescido no conhecimento da graça. Irmãos, nós vivemos em tempos calamitosos. Crentes que não estão sensíveis e apercebidos ao erro que invade as igrejas hoje. Muitas tendências destrutivas têm assaltado a igreja. Nós sabemos que a esfera de operação de Satanás é uma esfera religiosa. É na igreja onde ele opera, certamente. E o objetivo dele é tornar crentes em mundanos, ou pessoas ineficazes, ou igrejas que são meros clubes sociais para o entretenimento religioso, mas que não têm amor pelos perdidos, que não honram a palavra de Deus, que não possuem uma adoração vertical dirigida ao Senhor. Tanto faz se essa igreja se mantém assim, contanto que o Espírito de Deus não esteja mais ali, porque pecados abertos não são disciplinados. Satanás tem operado e trabalhado para isso, porque o povo de Deus não tem conhecido as estratégias do maligno, nem defendido a graça. E assim ele levanta líderes, o inimigo, que se tornam famosos, escrevem seus livros e vendem muitos. Mas aos poucos, por suas ideias sutis, verdade misturada com erro, o povo de Deus é levado por tantos e tantos caminhos. Por que será que nos últimos 20 anos nós tivemos essa loucura de métodos de crescimento de igreja de todo tipo? Será que não foi através das convenções e dos sínodos? E as igrejas locais influenciadas por essas coisas, sem jamais checar na palavra de Deus, mas independência de uma convenção. É claro que foi essa a razão, irmãos. Amados, será que nós temos crescido na defesa da graça? E nós conseguimos detectar os erros que se infiltram e os falsos mestres que, ainda embora bacanas e sorridentes e joviais, trazem todas as coisas mortíferas para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo por trás de um sorriso amigável? Remarques, pense sobre isso. Ouça essas palavras. Portanto, crescei na graça. Crescer na graça é crescer na defesa da graça. Crescimento persistente, crescimento contínuo. Irmãos, é necessário crescermos. Crescermos no conhecimento da graça. Crescermos na defesa da graça, na aplicação dos meios da graça. Crescermos e nos desenvolvermos e ser isso visível aos nossos olhos, que nós somos pessoas diferentes de um ano atrás, em conhecimento, em fé, em caráter, em amor, em serviço ao Senhor Jesus Cristo. A figura usada é de um crescimento uniforme, em cada área do crescimento, que nunca seja dito de nenhum de nós aqui nesta congregação. Ele é um bom crente em Jesus Cristo. Aquele irmão é um bom crente realmente. E você vê ele envolvido na obra do Senhor Jesus Cristo, mas ele nunca dominou o mundo em sua vida. E lá na casa dele você encontra CDs mundano e ele se enche dessas coisas em sua mente e seu coração. Aquela irmã, é uma irmã que confia no Calvário, sim, e você percebe isso, uma grande certeza de salvação, mas ela conhece tão pouco da fé cristã. Você nunca vê aquela irmã lendo um livro, e um ano passa e 2 anos, e ela não tem crescido. Que nunca seja dito algo como isso sobre nós, irmãos. Que haja um crescimento uniforme em cada alma da fé, contínuo. Uma outra pessoa poderia mostrar um grande conhecimento doutrinário, mas pouquíssima amabilidade cristã entre os irmãos, um temperamento explosivo. Que não seja visto isso entre nós. E que sejamos pessoas realmente que cresçam uniforme em cada área da vida cristã juntos. Pessoas fortes no conhecimento da graça, na vida, no serviço, no amor.
Que desastre permanecer irregular no crescimento espiritual. Causa tristeza a Deus olhar sobre nós, seus filhos e filhas, e ver áreas de nossa vida tão deficientes, tão mirradas. Oh, que o Senhor livre conosco e nos ajude e nos abençoe. Deveríamos todos crescer uniformemente. Bem, queridos, crescer na graça é crescer na dependência da graça, é crescer na aplicação da graça, no exercício e nos privilégios da graça, na proclamação da graça, na defesa da graça. Deixe-me terminar este versículo porque é algo muito importante aqui. Eu não poderia concluir sem lidar com isso. Pedro diz, versículo 18: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, crescimento na graça deve ser simultâneo ao crescimento em conhecimento. Obviamente, crescimento em conhecimento bíblico é o que está em vista aqui. Em especial nas doutrinas da graça. Será que você conhece a fé cristã? A fé cristã é um conjunto de doutrinas que pode ser contadas, conhecidas, amadas e defendidas. Judas fala sobre a fé cristã como um conjunto de doutrinas, uma verdade que foi entregue aos santos. E é algo que nós devemos conhecer. Crescer em conhecimento é crescer no conhecimento da graça, da fé cristã. Deixe-me recomendar um livro a você, A Fé Cristã, de Thomas Watson. Eu tenho falado sobre esse livro tantas e tantas vezes. Ali é um compêndio, mini compêndio de teologia, onde aquele pastor puritano inglês, ele toma as principais doutrinas da fé, desenvolve, aplica de uma maneira clara, pastoral e direta. Ali é realmente maravilhoso. Você pode ler uma vez, duas vezes. Leia O Peregrino. Uma metáfora sobre a jornada cristã, sobre a salvação, sobre a batalha cristã. Cresça no conhecimento das experiências cristãs. Se desenvolva nisso. Leia livros que expliquem e iluminem a mensagem da palavra de Deus. Não perca tempo com coisas que não trazem edificação cristã, tanto a ser lido e tão pouco tempo. Logo nós teremos um esquema de leitura aqui na Missão São Paulo, com livros disponíveis. Esteja atento a essas coisas. Será que nós temos conhecimento atualizado sobre os perigos atuais que afetam a igreja, sobre as frentes de combate para o povo de Deus, que as igrejas do Senhor Jesus Cristo têm enfrentado no mundo inteiro? Será que o nosso conhecimento é atualizado? Eu tenho certeza que o teu conhecimento é atualizado sobre as novas tecnologias, não é? Conheça sobre o estado e a condição da igreja de Cristo. Quem são os homens hoje que têm defendido a fé realmente? Ore por eles. Ore por essas igrejas, embora poucas, que permanecem firmes na fé e na palavra de Deus. Sustente essas pessoas em oração. Será que nós temos crescido no conhecimento de lições que temos recebido do Senhor Jesus Cristo? Às vezes nós cometemos erros sérios. E Deus nos ajuda, e nos disciplina, e nos tira daquele beco, daquele buraco. Mas será que nós nos esquecemos? E daqui a pouco nós estamos murmurando de novo. Crescer no conhecimento da maneira como Deus lida conosco. E sempre trazer isso diante dele com gratidão. E louvá-lo, e reverenciá-lo por essas lições. Será que essas lições são escritas em nossa memória e em nosso coração? É necessário que isso aconteça para o crescimento também. O comando do apóstolo Pedro é essencial. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Mas há um tipo de conhecimento bastante específico aqui que nós devemos crescer. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que Pedro, ele está aplicando aqui o nome completo e os ofícios de Jesus Cristo. Não todos os ofícios. Observe o que ele diz. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele dá o título inteiro. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: crescei na graça e no conhecimento do Senhor, e no conhecimento do Salvador, e no conhecimento de Jesus, e no conhecimento de Cristo. Obviamente é uma pessoa só. Mas ele colocou dessa maneira, porque para crescermos em Cristo, nós precisamos crescer em vários aspectos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, nós precisamos primeiro crescer em Jesus, em seu conhecimento, como Senhor. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Crescer em Cristo é crescer nele, ou no seu conhecimento como Senhor. Porque isso vem em primeiro lugar, não é? Colossenses capítulo 1, versículo 16, onde Paulo diz essas palavras: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. E Ele é o cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Crescer em Jesus é crescer nele como Senhor. Antes crescei no conhecimento do Senhor. Será que nós temos crescido em submissão ao senhorio de Jesus? É Ele mais e mais Senhor em nossas vidas, e agora nós nos submetemos a Jesus como Senhor em cada aspecto, em cada âmbito de nossa vida cristã. Por exemplo, será que nós temos submetido aos pés de Cristo aqueles ídolos da cobiça e aqueles ídolos do conforto que nós temos colocado acima do nosso serviço e dever cristão e do lazer e do entretenimento, e derrubado esses ídolos e colocado Cristo como Senhor do domingo, Senhor do meu bolso, Senhor da minha inteligência, Senhor da minha semana? Isso é crescer em Jesus Cristo como Senhor. Ele é o meu Senhor, eu vivo para Ele, e o que eu tenho, e o tempo que eu tenho disponível, eu quero glorificá-lo, eu quero servi-lo, eu quero tê-lo realmente como Senhor da minha vida. Oh, amigos, ídolos que muitas vezes bloqueiam nossa obediência e submissão a Cristo Jesus. Quando nós somos confrontados com nossos deveres, sempre um ídolo é levantado no coração, seja do entretenimento, do lazer, do passeio, da vergonha, da cobiça. Submeter-se a Cristo Jesus como Senhor de nossas vidas. Para os jovens, eu pergunto: você, ao longo desses anos da jornada cristã, já se livrou daqueles CDs e DVDs mundanos, daquela literatura e daquelas companhias que roubam a tua afeição de Cristo e fazem você beber deste mundo, se encher dele, para se alimentar de Cristo em sua palavra e conhecê-lo e servi-lo? Isso é crescer no conhecimento de Jesus como Senhor. A cada ano Ele é Senhor de minha vida, e mais eu me vejo como um servo de Cristo. E eu posso olhar para trás e ver como eu era rebelde em meu coração anos atrás, e como Cristo tem dominado a minha alma e me transformado. Eu tenho experimentado dele e andado no caminho com ele a cada dia. Crescer em Jesus é crescer primeiramente no senhorio do Senhor Jesus Cristo. E amigos, será que estamos nessa posição? Será que Cristo Jesus tem se tornado Senhor de nossas vidas em cada aspecto? Eu me lembro de um pastor, e ele brincava dizendo que alguns crentes foram crucificados com Cristo, mas certas partes deles não foram crucificadas. E eles continuavam a guiar as suas próprias vidas e decidir que caminho eu vou tomar, que igreja eu vou frequentar, que trabalho eu vou servir, em que direção eu vou seguir, essas grandes jornadas da vida, esses grandes caminhos que eu tenho que seguir por anos e anos. Será que eu tenho buscado a vontade de Deus? Senhor, com quem eu devo me casar? Um crente em Jesus Cristo, que realmente ame a Tua palavra, que não vai ser um freio de mão na minha vida espiritual. Senhor, qual é a profissão que eu devo seguir para Te honrar e Te servir? Eu quero conhecer a Tua direção na minha vida, o local de trabalho, em que igreja eu devo congregar. Crescer no senhorio de Cristo é deixar que Ele tome a direção de sua vida, e você dependa dEle, e veja Ele te abençoar e te conduzir mais e mais. Isso é crescer, irmãos, organizar as nossas prioridades, para que Cristo seja em tudo glorificado, e eu me encontre na casa do Senhor, alerta, porque eu dormi cedo no sábado e não estou dormindo durante o culto, e eu chego a tempo para iniciar a oração e interceder. Crescer no senhorio de Cristo é colocá-lo como primeiro em minha vida, o seu reino e a sua casa de oração. Mas se eu gasto todas as horas do sábado e vou até meia-noite, 1 hora, em confraternizações, em coisas e tal, eu vou estar dormindo no banco, eu não vou poder ouvir a palavra de Cristo, nem me envolver na obra do Senhor. Crescer no senhorio, o seu reino, a sua vontade, experimentar as suas bênçãos, ser mais como Ele, ser mais para Ele. Então Pedro diz crescer no conhecimento do Senhor, e ele usa o título Salvador Jesus Cristo. Crescer em Cristo como Salvador, ou no conhecimento de Cristo como nosso Salvador, significa que a cada dia, ao longo da nossa jornada, nós lançamos para fora de nossas vidas pecados secretos. Crescer no conhecimento de Cristo, experimentá-lo como Salvador, é crescer nisso. Jogar fora aqueles pecados secretos, porque eu não posso mais ofender aquele que foi ao Calvário por mim. Como eu poderia seguir ao longo de meses e anos pecando e guardando e acariciando um pecado secreto que o seu Espírito tem falado à minha consciência? Oh, amigos, foi por causa deste pecado
que Ele veio à cruz do Calvário. Foi por nossos pecados, nos diz a palavra de Deus, que Ele se entregou como sacrifício. Deveria você agora acariciar e alimentar certos pecados secretos? E amar aquilo que levou o teu Salvador à cruz do Calvário? Se eu tivesse um irmão querido que foi assassinado por uma faca, e você me vesse vendo aquela faca, admirando, e beijando e pondo no quadro, você pensaria o que é de mim? Como nós podemos permanecer em pecados secretos? Aquilo que levou o nosso Salvador à cruz do Calvário e continuar neles, crescer no conhecimento de Jesus como Salvador, é lançar fora essa enfermidade que você tanto acaricia e dizer: Senhor, me livra disso, e eu vou me disciplinar para vencer esta área, e eu vou abandonar isso vai ficar para trás de mim, e eu vou me disciplinar e crescer. Eu sei que Tu me vê e que Tu fala pela consciência. Me ajuda agora, Senhor, crescer no conhecimento de Jesus como Salvador, é crescer assim, é deixar a fofoca de lado e a insinceridade na vida cristã de lado. Crescer no conhecimento de Cristo significa que nós olhamos para Ele continuamente como um Salvador que nos salva dessas coisas que de outra maneira nos levariam à condenação. Oh, amigos, quanto nós necessitamos crescer em Jesus como Salvador. Senhor, salva-me desse aspecto do meu caráter, desse orgulho absurdo. Ajuda-me a vencer essa murmuração contínua por coisas pequeninas e a cessar toda a murmuração entre o povo de Deus. Oh, Senhor, ajuda-me a vencer essa cobiça, desejo de ter mais, e de me vestir mais, e de brilhar, e de ser visto e notado. Eu. Ajuda-me a vencer essas coisas, salva-me deste ídolo. É uma armadilha de Satanás, e logo ele me levará ao mundo de novo, a meus pecados antigos. Me dá graça, me dá misericórdia, crescer no conhecimento de Jesus como Salvador. Antes crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Então, o termo Jesus aqui, Jesus Cristo, no conhecimento de Jesus ou de Cristo como Jesus. E aqui está o seu nome pessoal. E crescer no conhecimento dele como Jesus significa que nós crescemos em comunhão íntima com ele. Aqui é o seu nome pessoal que é mencionado. Maior amor por ele, maior desejo de vê-lo honrado em nossas vidas, ter um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo, andar em sua presença e ser guiado por Ele a cada dia. Nós nos mantemos em comunhão com Ele, em amor, em devoção, e trazemos à memória o que Ele significa para nós e o que Ele tem feito em nossas vidas. Será que nós expressamos amor por Cristo em nossa devoção e usamos o nome pessoal dEle, dirigindo amor e louvor e gratidão? Irmãos, isso deve ser feito. Crescer no conhecimento dEle como Jesus, em intimidade com o nosso Senhor, servi-lo e amá-lo, expressar o quanto nós dependemos dEle e agradecê-lo por sua compaixão e andar e seguir em frente pensando sobre Ele como se Ele andasse conosco a cada dia em sua presença para servi-lo, para honrá-lo. Que haja um crescimento real de amor por Cristo e de intimidade com Ele em nossas vidas, crescendo no conhecimento dEle como Jesus. Então, crescendo no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescer no conhecimento dEle como Cristo, que é o termo que se refere à sua missão, Cristo ou Messias. Crescer no conhecimento de Jesus como Messias, em outras palavras, significa que nós nos identificamos com a sua missão inteira aqui na terra. Ele veio para ser o Salvador. Ele agora é o cavaleiro sobre o cavalo branco de Apocalipse 6, que segue por todo o mundo pelo seu evangelho, conquistando corações. Crescer no conhecimento de Jesus como Cristo ou como Messias é trabalhar e esperar pelo seu retorno. Saber que Ele veio a este mundo para salvar e está envolvido nesta obra de alcançar almas como instrumento, um portador do Evangelho, fazê-lo conhecido neste mundo, refletir no grande dia do seu retorno a este mundo, depender dEle, conhecer a Jesus a cada ano, a cada mês, como o Messias, o Cristo que veio a este mundo. Deixe-me concluir por aqui, um versículo tremendo. Busque conhecê-lo mais como Senhor, como Salvador, como Jesus e como Cristo em tua vida. Leia comigo essas passagens, nós concluído antes. Crescei no conhecimento, ou na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um tipo de conhecimento, meus irmãos, que jamais insuflará o teu ego.
Há conhecimento que deixa uma pessoa soberba, com o nariz empinado. Você vê isso mesmo entre crentes. Mas esse é um tipo de conhecimento que jamais insuflará o teu ego. E para marcar essa verdade, Pedro, como que sabendo disso, ele declara a ele, a Jesus, seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Crescimento na graça. Cresçamos, queridos. Nunca fique estacionado na jornada da fé. Não importa quantos anos você tenha trilhado em Cristo Jesus ao longo da tua caminhada com Ele, nunca fique parado. Cresça, desenvolva-se espiritualmente. Só assim nós seremos realmente crentes desenvolvidos, firmados, capazes de defender a fé, agradáveis a Deus, frutíferos, cheios da sua paz, cheio da sua alegria, e o sorriso de nosso Senhor descansará sobre nós a cada dia. Crescimento na graça é um comando, e como nós precisamos, e que Deus nos ajude e nos abençoe.